você tem perdido? Qual a dracma que o varão tem perdido dentro do seu lar? Talvez o amor, talvez a paciência, talvez a compreensão, talvez a obediência, talvez o afeto, a comunhão. Qual o valor mais importante que você perdeu durante a sua caminhada dentro da sua casa? Aleluias. Eu tenho certeza que Deus vai direto ao alvo que Ele precisa falar com você, como falou comigo nessa noite. Porque a obra de Deus é feita de dentro para fora. E qual a importância dessa mulher? E com isso Deus falou comigo em meu coração de algumas mulheres que elas perderam com o tempo dentro da Bíblia a sua dracma. Que ela tinha 10, mas uma era muito importante. Era um dia de trabalho. Mas talvez não seja só isso por um dia de trabalho, porque tinha um valor especial para ela. Eu vejo mulheres na Bíblia que com o passar do tempo, devido a algumas circunstâncias, ela perdeu. Eu vou levar para o âmbito espiritual. Começando, Eva, ela perdeu algo. A desobediência. Ela perdeu a obediência, que era para obedecer somente à voz do Senhor. E no decorrer da caminhada dela, ali no Jardim do Éden, com seu marido Adão, ela perdeu algo muito importante, de obedecer a voz do Senhor, a ordenância de Deus. Com isso, tem algo que afeta dentro da nossa casa. Como mulheres, que eu vou dar exemplo, que são mulheres casadas. Ela ainda não tinha filhos, mas ela tinha uma ordenância do Senhor, junto com o seu esposo. De todas as frutas do jardim, pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres, morrerás. Não é algo que todas estavam ali disponível para ela poder se alimentar, ela e seu esposo, e zelar daquilo que Deus colocou. Mas simplesmente, ela foi enganada sim, pela serpente. Mas porque a Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 3, verso 6, e vendo ela observava, e vendo ela que era agradável aos seus olhos, aquele fruto que Deus falou que não era para se alimentar e nem comer, porque no dia que ela comesse, ela morreria. Simplesmente Satanás, com toda astúcia, usou a serpente e disse o que para ela? Verdadeiramente não morrerás, será como Deus, terá entendimento entre o bem e o mal, e será como Ele. Olha que astúcia, para poder minar o maior projeto de Deus, que é a família, desde o princípio. E desde os dias que nós vivemos hoje, que Satanás tenta contra a família, que é um bem maior, precioso, é a tua família, principalmente. A Deus em primeiro lugar, mas a tua família. Os teus filhos é importante na presença do Senhor Jesus. É algo que tem um preço de uma consequência, uma desobediência. Porque não foi eu que falei, mas sim o próprio Deus. Porque isso não acarretou somente para eles, mas por toda a humanidade. Pela desobediência dela, ainda dela comer, porque ela foi enganada. Porque eu vejo somente que não somente a serpente a enganou, mas porque ela observava. E ela observava com os olhos e a desejava, porque é agradável. Como a gente pode olhar algo que é agradável aos nossos olhos? Mas tem situações que esse agradável, ele começa a descer para o nosso coração, e nós começamos a desejar algo que vai nos fazer mal. Foi o que aconteceu com ela. Ela tomou simplesmente e comeu, e depois deu para o seu marido. Dali teve uma grande consequência. O pecado entrou desde ali, a desobediência. Mas como Deus falou com quem? Primeiro com Adão, porque foi para ele que Deus deu a ordem. Ela era para ser a disjuntora. E simplesmente ia observar quando Satanás, pela serpente, usou para enganar ela. Ela tinha que falar: não, Deus não disse isso. Deus disse que não era para tocar, nem tocar e nem comer, porque a gente ia morrer espiritualmente. Trazer o pecado para o mundo foi o que aconteceu, a consequência. Como foi o castigo e a consequência deles? O homem teve que sair do jardim, que ele não precisava lavrar nem trabalhar para ter o seu sustento. Quanto homens têm que trabalhar no dia de hoje, e do suor do seu sustento ele trazer um mantimento para a sua casa. Bem-aventurarem as mulheres que trabalham e auxiliam o esposo
esposo no trabalho. Aleluia. E mulher, a Eva, ela teve o quê? Para ter a gestação dela, ela ia ter dor de partos. Olha que algo terrível. Pois ela, pela palavra, ela não ia ter essa dor, nem essas consequências, mas pela desobediência ela ia ter dor de partos. E a serpente, ela ia rastejar e comer do pó da terra. Mas aí o Senhor diz ainda mais, que ele ia colocar inimizade entre a sua semente, mas de ti ia nascer um, que ia esmagar a cabeça da serpente, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha como Deus já estava vendo um projeto lá na frente, para a salvação da humanidade. Todos aqueles que se dedicam e buscam e reconhecem o Senhor como Salvador. Essa é a importância. Aleluias. Eu não sei que valor você tem perdido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração para poder te trazer um conselho de despertamento. Aleluias. Outra situação eu vejo da mulher de Ló. Aleluias. Aqui da outra vez na Santa Ceia o pastor ele falou sobre a mulher de Ló, falou sobre a família de Ló também. Mas algo que Deus me falou comigo, qual que era a ordenança do anjo quando foi ali, não olhe para trás. E eles ainda tardaram, se a gente for ver a história, eles tardaram para sair do local. Os anjos tomou eles pelas mãos, tanto Ló com a esposa dele e as filhas, porque eles se tardavam. E eles não foram para a direção que Deus falou, porque não ia dar tempo devido à tardança. Mas olha que misericórdia de Deus. E simplesmente os anjos falaram, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, o coração dela estava voltado para as coisas deste mundo. O que tinha ali? Promiscuidade, prostituição, tinha luxúria, tinha engano, tinha todos os prazeres e conforto que o mundo oferece, mas somente de ilusão e engano, porque eles saíram fora da direção do Senhor, mas mesmo assim o Senhor guardou eles pela misericórdia. Mas qual que foi a consequência dela? Ela perdeu a vida. Esse fôlego que a gente temos, ela perdeu, porque ela olhou para trás. Outra desobediência muito séria, se a gente deixar o nosso coração com as coisas do passado presa, aleluias, e a gente voltar para trás, para o Egito, quando Deus tirou nós lá do mundo, que o mundo, a Bíblia diz, jados maligno, mas a presença de Deus é melhor para a nossa vida. Talvez qual o desejo que você está preso, talvez no passado, ou nas coisas deste mundo, que talvez te prende o teu coração, qual os desejos talvez que pode ter no teu coração, mas que nessa noite você não faça como a mulher de Ló. Se desprenda. Se desprenda daquilo que está te prendendo a alcançar a graça e a presença do Senhor. E continuar avante na presença e glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aqui eu baseio como o Japão. Ele é um lugar confortável, acesso fácil, comunidade, conforto, trabalho. É algo perfeito para a gente vigiar e tomar cuidado, para a gente não se distanciar do propósito de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Qual foi a consequência? Isso é muito sério. Qual a consequência dela? Ela olhou para trás e ali ela ficou numa estátua de sal. Teve uma situação das duas filhas dela. Eles foram para Zoar, pelaquela cidade. E ali eles ficaram com medo de ficar ali, foram para as cavernas. E a gente pode ver no decorrer dessa mensagem, dessa história, ali teve o primeiro incesto, onde as filhas embriagaram seu pai, as duas, a primogênita e a outra. Cada um dia embebedaram ele para ter a semente da linhagem, porque ela falou que não tem varão. Isso acontecendo com a desobediência. Olha a situação que aconteceu, a destruição nessa família. E as duas teve filhos com o seu próprio pai, mas o pai não sabia, porque ele estava embriagado, inconsciente. Aí a gente pode falar, nossa, hoje o mundo está um caos. Mas se a gente vê a luz da Bíblia, já estava acontecendo situações fora da palavra de Deus, contra a palavra de Deus, que Deus deu uma ordenância. Aleluia. E a gente vê que situação, por causa de uma falta
vigilância. Vigilância da mulher. Porque se ela não tivesse olhado para trás, talvez ela estava junto com a família, com o esposo e com as filhas, continuando ali a caminhada que o Senhor projetou para essa família. Mas algo terrível acontece por falta de vigiar. E a gente pode ver que elas teve filhos, a Moabitas e Amonitas, que era vizinho de Israel, que a gente vê as situações que é o conflito que tem. Tudo tem uma linhagem, uma geração e uma consequência de situações. Por isso a gente temos que pensar em algumas situações. Mas aquela mulher ainda ela tinha perdido essa dracma. Eu não sei que dracma você tem perdido, mas saiba de uma coisa: na presença do Senhor é melhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Talvez outra mulher que devido à aflição dela, o desespero, a dor, de perca dos filhos, perca dos bens, talvez ela desesperada, falou sem pensar. Ela induziu praticamente a Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Devido à enfermidade que ele estava, tudo que ele tinha ele perdeu. Não foi de uns meses, mas tudo sequência. Talvez ela vendo a retidão de Jó, ela falou: o único estado para este homem é morrer. Ela já estava não acreditando no milagre de Deus para a vida dele, na cura para o marido e nem para a restituição da sua família. Mas o Senhor conservou ela ali. Ela induziu ele com palavras para blasfemar contra Deus. Toma cuidado que você tem falado dentro da tua casa. Aconselha o teu esposo para buscar ao Senhor, para permanecer fiel ao Senhor. Não seja como a mulher de Jó. Fala como tu, como uma doida, queresse o bem de Deus, mas o mal não queres aceitar. É muito forte, irmãos. No momento da situação, das circunstâncias, a gente temos que pensar até nesses momentos, para a gente não blasfemar. E ela tentou induzir a Jó a isso, mas em todo momento Jó permaneceu fiel. Louvado seja Deus. Olha que exemplos maravilhosos. Mas graças ao Senhor, na vida dela, mesmo que ela falasse assim, se a gente for ver no capítulo 42 de Jó, Deus restituiu tudo. E ainda os filhos que foram mais formosos que o de antes. Mas ela não estava vendo naquele momento o milagre de Deus para a vida dele. Será que você tem entrado dentro da igreja e não tem querendo ver o milagre que Deus possa fazer, mesmo que a situação esteja mostrando ao contrário? Deus, ele pode. Deus ainda ele continua operando da mesma maneira. Como foi falado aqui, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando. Depende de quem? Da minha e da tua vida. Aleluias. Louvado seja Deus. E Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Olha que bênção. E tinha a esposa dele do lado. Então tem situações que a gente temos que se calar e orar ao Senhor. Aí você fala: missionária, mas é difícil. É difícil. Mas tem situações que ao nosso falar pode induzir a nossa família, o nosso esposo, até os nossos filhos a pecar contra o Senhor. Por uma situação nós temos que ter o autodomínio, o autocontrole. É a temperância. Aí é o autodomínio do nosso controle. Aleluia. Eu sei que é desesperador você perder 10 filhos, perder todos os seus bens. Mas o mais interessante é que Jó ele permaneceu fiel ao Senhor. E Deus foi com ele. Aleluia. E no capítulo 42 a gente sabe a restituição de Jó para a vida dele. Louvado seja Deus. Aleluias. Bendito é aquele que vive e reina. Deus ele é tão fiel, irmãos, e tão tremendo e santo. Aleluia, porque ele se faz presente em nosso meio. E essa mulher, ela não parou porque ela perdeu uma dracma. Ela acendeu a candeia, a luz, e ela começou a varrer a sua casa, para procurar delicadamente, com diligência, cada lugar da sua casa. Você que é dona de casa, que cuida do seu lar, temos que fazer a limpeza, tirar os móveis, tirar a poeira, tirar tudo do lugar para achar algo que
nos perdeu, que a gente perdeu lá dentro. Varrer a casa, limpar, acender a luz e varrer com cuidado até achar. E ela achou a dracma que ela tinha perdido. Não sei o tempo, ou quantas horas ela gastou, ou quantos dias, mas era algo importante para ela. O que eu quero te falar nessa noite, que no decorrer da tua caminhada, que você possa achar essa dracma perdida e buscar ela, aquilo que você precisa para a sua vida. Aleluias. E a gente pode ver mulheres que, mediante a situação, ela continuou perseverando, buscando aquilo que ela não tinha, mas que ela ia encontrar, porque ela acreditava no milagre dela. Será que cada uma tem perseverado na oração? Ana é um exemplo notório. Aliás, a gente sabe que, aleluia, naquele tempo, Israel estava um caos. Aleluia, o sacerdote ali com os seus filhos estava arruinando, aleluia, aquele lugar. Mas Deus levantou, precisava de um. E ali a gente sabemos que é Deus quem encerrou a madre de Ana. Não foi o homem, não foi os médicos, mas foi o próprio Senhor. Para que o milagre venha acontecer por intermédio da vida de Ana. Quando ela soube, através da perseverança de oração dela, ela fez um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor me abrir minha madre e me der um filho, não vai ser meu, mas sim do Senhor. Porque ali estava um caos, precisando, e o templo ainda diz que as lâmpadas ainda estavam acesas no templo. Aleluia, ainda não tinha se apagado. E eu tenho certeza que Deus está levantando nessa geração para poder anunciar a volta de Cristo, ganhar mais almas para o reino do Senhor Jesus. Que a volta de Deus é iminente, a volta de Jesus é iminente, e precisamos anunciar. Aqueles que não se venderam, não se corromperam, não se dobraram, mas permaneceram fiel ao propósito e aquilo que o Senhor falou. E Ana era essa mulher, aleluias, buscando e perseverando até um milagre acontecer para a vida dela. Que bênção, que alegria, né? Aleluia, sobre a vida dela. E esse filho dela foi usado, assim que ela desmamou, levou ao templo. E ele foi usado tremendamente nas mãos do Senhor. Profeta, sacerdote, aleluia, juiz. Olha que bênção sobre a vida de Samuel. O propósito maior que Deus tinha sobre aquele tempo que estava corrompido. Aleluia. Mas Deus sempre no tempo e na geração levanta um para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Com a perseverança da oração, mesmo que o milagre pareça não acontecer, não existir, mas Deus, ele traz surpresa para quando você coloca a devoção diante dele. E Ana era essa mulher, como seu marido falou: eu não sou melhor que 10 filhos para ti. Que marido, que mulher que não ia gostar de ouvir isso? O cuidado e o zelo, com certeza ele cuidava dela, fazia tudo para poder agradar ela. Mas qual o sentimento dela ser estéril e querer gerar e ter um filho? E ela fez o melhor, deu para o Senhor este filho, para se levar ao templo e fazer uma grande mudança naquele tempo, naquela geração. Louvado seja Deus. Deus, ele é fiel. Até que horas, pastor? Amém, glória a Deus. Aleluias. Bendito é seu nome. E Deus, ele é tão fiel e poderoso. E no decorrer, e Ana, ela achou, através da perseverança, a madre dela abriu para esse propósito, desse voto que ela fez com o Senhor. Talvez, não sei o tempo, as horas, mas continua perseverando em oração. Continua buscando ao Senhor. E uma hora essa porta vai se abrir. A porta do teu coração. A porta que precisa ser mudada dentro da tua vida, dentro do teu casamento, dentro da sua vida sentimental, dentro da sua vida espiritual. Aleluia. Precisa ter mudança. Precisa ter a mudança para melhor.
algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, mas eu dependo do meu esposo, não dependo dele. Senhor, eu dependo dos meus filhos, não dependo dele. Dependa do Senhor para continuar fazendo aquilo que Deus te chamou. Aleluia. Bendito e glorificado é o Senhor. Eu sempre gosto de dizer e expressar algo muito importante. A nossa salvação é individual. Até nisso Deus pensou. Porque não a todos que estão casados estão com a esposa aqui. Não que esteja, já foi para o culto. Talvez não esteja outros afazeres, cuidando. Mas também tem pessoas que estão com a esposa daqui, mas o esposo não está presente. Aliás, não é todos que estão na mesma caminhada, servindo ao Senhor. Tem outros que estão. Por isso que é importante, através da gente buscar o Senhor, a nossa casa vai ser alcançada como promessa de Deus. Através da vida do Gregory, toda a família dele vai ser alcançada. Porque essa é uma promessa que Deus fez. E eu estava trabalhando esses tempos atrás na firma. Quando eu fui para o Brasil, fiquei 9 anos. E nesses 9 anos que eu fiquei lá, quando deu 4 anos e meio, eu fui para um monte buscar o Senhor, glorificar ao Senhor. Levei meus filhos e fomos para o monte, e os obreiros foram lá. Teve até um obreiro que era a primeira vez. Ele falou: Deus fala no monte. Eu falei: fala. Deus fala na vigília? Fala. Deus fala na igreja? Fala. Deus fala conosco? Fala, através da palavra. Mas se Ele quiser levantar alguém para falar conosco também. Aleluia. Deus, Ele tem um modo de trabalhar para aumentar a minha e a tua fé, o poder da palavra. Porque o Senhor diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E a gente pode entender que quando estava no quarto dos irmãos, nós fomos para o monte mais uma vez glorificar o Senhor. E a minha alegria, porque esse presbítero ele foi. Aleluia. Eu falei: Deus vai falar com ele. Mas estava um breu tão grande naquele lugar, que a gente não conseguia ver a feição um do outro. Mas as árvores estavam tão altas, só via o céu. Eu falei: nossa, é Deus purinho. E a gente oramos, buscamos do Senhor ali, e Deus confirmou a descida para o monte da Pirene. Aleluia, Deus. E a gente descemos lá e estava lá buscando, orando todos juntos ali, glorificando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor. Veio 2 mulheres descendo. Ela pegou o celularzinho do farolete. A primeira coisa ela olhou: não é esse, não é esse, não é esse. Ah, você foi no presbítero. E assim que a gente saiu, depois ele contou que ele pediu que, se fosse Deus naquele lugar, que usasse alguém, falasse primeiro com ele. Falou com ele primeiro, ele se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor, e a glória manifestou. E depois ela veio em mim, e ela entregou algo para mim. Ela falou: você está aqui, entregou algo da parte do Senhor espiritual, eu recebi. E depois ela falou: e tenho algo mais para te dizer para ti, só para você saber que é Deus falando comigo. Você é descendente de japonês. E Deus falou que quando chegar o tempo determinado, eu vou te mandar para lá de novo, porque tem os teus ainda lá. E eu vou alcançar por intermédio da tua vida. Eu falei: amém, Senhor. Mesmo que você não queira, vai ter que voltar rastejando no tempo que eu ordenar, você vai ter que voltar, porque eu tenho vidas ali ainda. Eu falei: amém, Senhor. E nisso passou o tempo, eu esqueci. Foi uma glória, uma bênção, um Pentecoste ali, tremendo. E a fé daquele presbítero aumentou, e a minha nem se fala. E eu falei: glória a Deus. Eu falei: ela nem tinha como me ver, porque eu não pareço descendente de japonês, e muito menos no escuro, que não tinha nem como ela ver a minha feição. E eu falei: louvado seja Deus. E eu trabalhando esses tempos na firma, essas semanas atrás, eu lembrei. Eu falei: meu Deus, Senhor, não pode ser. A minha prima veio morar do meu lado e ainda eles não são cristãos. Meu Deus, está aí a chave da minha vitória. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor ordenou para mim poder caminhar o projeto que Deus tem. Quem sabe esse chega no projeto final por aqui e Deus pode levar para outro lugar para continuar caminhando, ou até o desejo do meu esposo ir para o Brasil. Aleluia, mas tem tempo determinado de Deus. Aleluia, nós temos que estar na direção e na vontade do Senhor Jesus. E eu falei isso, eu falei para o meu esposo. Eu estava trabalhando, eu falei, aí eu escutei ele falando no celular, ele falou assim. Aí eu falei: quem posso ir? O Gregory. Eu falei: avisa para ele ou para minha prima se ele pode ir para o culto do Kids. Aí ele começou a vir naquele culto Kids. E ele gostou.
E eu louvo a Deus, e Deus está trabalhando na vida dele. E eu tenho certeza que através dele vai vir toda a família dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É bom obedecer, porque quem faz lembranças é o Espírito Santo de Deus. Senhor, estou sendo obediente. Eu creio na vitória e na salvação dessa família, para a glória do Senhor Jesus. E eu quero dizer algo mais. Qual a importância de uma gratidão? Quantos estão aqui são gratos ao Senhor? Que Deus te resgatou lá do mundo. Mas tem uma mulher aqui que ela tinha uma gratidão imensa pelo Senhor. Maria Madalena. Foi expulso dela 7 demônios. E ela tinha uma gratidão imensa por Jesus. Aleluias. Jesus um dia estava entrando na casa de um fariseu. E ela tinha um óleo, um vaso de alabastro. 300 denários, 1 ano de trabalho. Essa mulher tinha uma dracma perdida que era 1 ano. Maria Madalena, ela juntou 1 ano de trabalho para poder comprar esse vaso de alabastro com unguento. 300 denários, 1 ano de trabalho. E ela comprou. E no momento certo, quando Jesus estava ali, sentado, ela foi aos pés do Senhor com gratidão no coração. Algo que o homem não pode fazer. Algo que a medicina não pode fazer. Mas Ele pode fazer por nós. E Ele vê o meu e o teu coração, a gratidão que temos diante dEle. Aleluias. Essa gratidão que não tem preço. Hoje eu falei lá na igreja onde está enxergando, eu não estou de rosa porque eu não vi a mensagem. Nós estávamos cultuando que o pastor ministrou ali em Xiga. E a gente veio, e ali é o pastor da minha fé, do início da minha caminhada, que eu entrei pelaquela igreja, com a gratidão que eu expressei para ele e para a esposa dele, a missionária Né, e o pastor Haru. Com a gratidão deles, simplesmente não tem palavras para expressar um homem e uma mulher de Deus que se doa por almas e por vidas que chegam na presença do Senhor Jesus. Tem um valor muito precioso isso. E essa mulher, ela tinha isso de gratidão, porque ela era oprimida por 7 demônios, e o Senhor Jesus a libertou a vida dela. E ela entrou na casa ali, e Jesus estava sentado, e ela com lágrimas de gratidão ao Senhor derramava nos seus pés. E com seus cabelos, ela enxugava. E ela não cansava de beijar os seus pés. E ela ungia ele com um vaso, com um unguento de alabastro, ela ungia ele. E aí, esse fariseu, olhando essa situação, ele julgou e falou: se esse é profeta, estava falando Jesus, bem sabe que é pecadora. E Jesus, conhecendo a onisciência do pensamento, a onipresença e o poder dele, ele se expressou dessa forma para poder afrontar o mestre. Olha a diferença da ingratidão com a gratidão. O que era mais precioso, 1 ano de trabalho aos pés do Senhor. E ela não se deixou levar por aquele que o homem falou. E Jesus foi bem direto para falar: quando eu entrei na tua casa, não me deste óculos santo beijo, que era a tradição dos judeus. Não me deste. Quando eu entrei na tua casa, não lavaste os meus pés. Aleluia. Não ungiste a minha cabeça. Mas essa mulher, desde quando eu entrei, ela não para de julgar as suas lágrimas com os meus pés. Ela não para de me beijar e de me ungir. Isso foi lembrado. Aleluia. Foi memória dela, foi lembrada. Aleluias. E o mais precioso, no dia da ressurreição do Mestre, quem Jesus encontrou para poder anunciar aos discípulos a ressurreição dele? Maria Madalena. Aleluia, Deus. Aleluias. Maria Madalena vai aos meus discípulos
e testifica que eu estou vivo. Eu ressuscitei e Ele está vivo para todo sempre. E Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue dele. Aleluia, com as vestes brancas, limpas, brancas, se guardando para o Mestre, se renunciando ao pecado e continuando em santidade, aguardando a sua vinda para o dia do arrebatamento. Aleluia, talvez o arrebatamento pode ser hoje, para individual, mas pode ser coletivo também. Guarda a tua coroa para que ninguém tome. Se você ainda não se posicionou na presença de Deus, eu quero te convidar a posicionar na presença daquele que te chamou. Porque da mesma maneira que Jesus, Ele opera milagres para trazer a salvação, Satanás também opera milagres para trazer a destruição e lançar no inferno junto com Ele, porque Ele já está determinado. Mas nós ainda temos a oportunidade de ser salvo e glorificar ao Senhor. Basta nossas escolhas e as nossas decisões ou as nossas dracmas nós achar. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Como é importante essa passagem da gratidão. É algo que fala muito em meu coração. A gente é grato, não pelo aquilo que as pessoas têm para oferecer. A gente não é grato por aquilo que Jesus pode operar. Se Ele não quiser operar, Ele não opera. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Se Ele não quiser abrir a porta, Ele não abre. Mas nós temos que ter a gratidão por Ele ter morrido na cruz do Calvário e nos dar a oportunidade de salvação. Isso é gratificante. Aleluia. Algo também, eu já vou encerrar nessa última parte, devido às horas. Mas algo muito importante que eu gosto de ministrar essa palavra. Sobre a fé. A fé é algo muito precioso. A Bíblia diz: será que o Filho do Homem achará fé na terra quando Ele voltar? É uma pergunta. Será que Ele vai achar fé na terra? Será que você vai ter a sua fé para permanecer fiel ao Senhor? Que as coisas que estão acontecendo neste mundo, levando já tudo preparado para o anticristo? Será que você vai permanecer na fé? É fácil adorar, é fácil pegar o microfone e glorificar ao Senhor. Vamos ver na hora da perseguição, da luta travada, dos guardas vindo te prender porque você não aceitou, você não quer, você quer permanecer em Cristo. Nega o Senhor, ou morre você, a tua casa e tua família. Naquele dia, decisões para a nossa vida permanecer em Cristo. Aleluia, são escolhas. Bendito e glorificado é seu nome. Eu quero falar da mulher de fluxo de sangue. Ela rompeu. Aleluia, e eu gosto do versículo de Mateus, que ele diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 21. Porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Em Lucas falou, no sinótico fala outro jeito, mas o Lucas é mais detalhado, porque é um doutor, ele detalhava. Mas essa passagem de Mateus, ele fala mais profundo, porque ela pensava: se eu somente só tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Ela estava agindo a fé, sem ela ver, sem ela palpar, mas ela agiu a fé dela. Ela falou: se eu conseguir chegar nele, eu passar a multidão, eu passar essa barreira, o preconceito, a situação da minha posição, que ela estava com fluxo de sangue há 12 anos, eu vou alcançar as vestes dele e eu vou ser curada. Como que está a tua fé nesse dia de hoje? Você tem que permanecer alcançando a tua dracma, com a fé inabalável em Cristo, mesmo que a situação mostre ao contrário. E ela falou: então somente se eu tocar. E ali ela rompeu essa multidão de obstáculos, de valores, porque ela não tinha condição financeira mais, porque o recurso dela tinha já se acabado com os médicos. Mas ela não desistiu, porque o que estava em jogo era a vida dela. O que está em jogo na caminhada do Senhor é a nossa vida, na presença do Senhor Jesus. É a nossa casa, sim, mas nem todos da nossa casa às vezes quer. E a gente não podemos obrigar ninguém a querer.
O Espírito Santo, ele nos direciona. Aleluia. Ele é delicado, ele está na porta e está batendo. Estou na porta e bato. Aleluia, Deus. Estou na porta e bato. Estou na porta e bato. Abre seu coração para que eu possa entrar e fazer morada e te trazer a paz que o mundo não pode te oferecer. Te dar a graça da salvação, para você ver coisas grandes eu posso fazer na sua vida. E Ele está ali, batendo na porta. E é mais interessante que essa mulher rompeu tudo. E ela alcançou, e ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E Pedro: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Como você diz que alguém te tocou? Bem, eu sei, o mestre diz, porque de mim saiu virtude. Quando tocamos no mestre, sentimos algo sobrenatural. É instantâneo. A cura vem, o cansaço sai, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. O Senhor, Ele opera de uma forma tão tremenda e poderosa. Aleluia. E algo interessante, que quando Jesus ele estava terminando de falar algo com essa mulher, ali veio os principal da sinagoga e disse: mestre, a minha filha morreu. Aleluia. E ele foi lá, levou Pedro, Tiago, João e seu irmão Tiago para com ele. Aleluia. Para operar o milagre. E ele disse: ela não está morta, mas ela dorme. E todos riram dele. E para Jesus operar o milagre, todos tiveram que sair. Só permaneceu esses discípulos e o pai e a mãe da menina. E ele disse: Talita cumi, levanta. Aleluia. Aleluia, Deus. Qual é tua fé nessa noite? Ele diz nessa passagem: não temas, somente crê. Aleluia. Somente crê no agir e no operar do Senhor. Somente creia. E aí ele pegou a menina na mão e ela levantou. E essa menina tinha 12 anos. Ele trouxe a vida. A mulher de Ló, ela perdeu a vida, porque ela não seguiu a obediência dos anjos que falaram: não olhe para trás. Não perca seu tempo em olhar para as coisas do passado, por picuinhas que te afastam, você e a tua família, do Senhor. Mas olhe para o autor e consumador da tua fé. Creia que Ele pode fazer um milagre. Aleluia. Se coloque em pé. Eu não sei nessa noite qual dracma você tinha perdido, mas achou. Mediante essas mulheres, ela encontrou a fé, a gratidão, o milagre da vida, que foi a ressurreição dessa menina, da Talita. A fé sobre a mulher de fluxo de sangue. Eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te convidar. Se essa palavra falou com você, vem aqui na frente. Aleluia. Deus tem renovo sobre a tua vida. Se alguém está enfermo, aleluia, o Senhor está presente aqui para operar a cura sobre a sua vida. Se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, talvez não conhece o Senhor ainda, nunca realmente tomou uma posição: Senhor, eu quero aceitar o Senhor como o único Salvador. Não é que você vai sentar, colocar um paletó, um terno, ou vestir uma saia e vir para a igreja, não. Você vai vir dessa maneira. Que quem vai fazer essa obra de regeneração e mudança é o Senhor. E essa mulher da dracma, ela achou. Essa mulher da fé, ela rompeu e ela alcançou a virtude da cura do fluxo de sangue. Essa mulher foi grata ao Senhor pela libertação que aconteceu na vida dela. Qual é a sua gratidão hoje? O que está morto na tua vida hoje, o Senhor vai trazer vida. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Aleluia. Estenda tuas mãos, levante as suas mãos para o céu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, na tua presença rendemos graça,
louvores e adoração ao teu santo nome, Senhor. Pai querido, existem homens, mulheres que ouviram a tua palavra, Senhor. O que eles não conseguem, o Senhor age ao favor deles, meu Deus. Repreende toda enfermidade. Se alguém dentro do nosso meio está enfermo, que toda enfermidade, Senhor, de ordem física e espiritual, seja queimado, expulso agora no poder do nome do Senhor Jesus. Pai querido, renova a mente, meu Deus, deste homem, dessa mulher, Senhor. Traz vida para eles, Senhor Jesus. Pai querido, opera o sobrenatural, Senhor, da fé. Pai querido, sobre a vida deles, sobre a casa deles, meu Deus, sobre os projetos, filhos, meu Pai. Que haja amor, Senhor, nesse casamento, recamaná. Que haja compreensão, meu Deus, Senhor. Que haja afeto, Senhor. Quebra as divisões, Senhor. Quebra as contendas, Pai. Quebra os levantes, meu Deus, contra a tua família, meu Pai. Da tua casa, Senhor. Aqueles que te louvam, Senhor. Talvez essa mulher fale, eu não consigo, Senhor. Quando vê, eu já falei, Senhor. Quando vê, eu já expressei, Senhor. Mas estamos aqui diante do Senhor, meu Pai. Pai querido, ouvindo, meu Pai, o Senhor, o nosso clamor. Ouvindo a petição que somente o Senhor pode mudar, Senhor, a história dessa família, Senhor. E o seu nome ser engrandecido, Senhor. Derrama o bálsamo nessa noite, meu Pai. Derrama graça sobre, meu Deus, Senhor, os teus filhos neste lugar, Senhor. Traz a blindagem espiritual que eles precisam, Senhor, para a caminhada, Senhor. Da vigilância para eles, meu Pai, Senhor. Da sabedoria, meu Deus, Senhor, para as suas filhas, meu Pai. Da graça para os teus filhos continuar a caminhada avante, meu Pai. Sede com eles, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, quando eles pisar, Senhor, reclamanar, sou de que há. Obedeço, tu comenerabada de que andaramaná. Deixe que este que mandarabada, suideca. Apaga a fúria de Satanás, meu Deus. Quebra o laço, meu Deus, Senhor, da investida de Satanás dentro, meu Deus, Senhor, de casas, meu Pai, Senhor. Quebra todo laço e todo mal, Senhor. E quando eles pisar a planta dos seus pés dentro do seu lar, que a bênção do Senhor seja sobre a casa deles, seja sobre a vida deles, meu Pai, sobre o leito deles, meu Pai, sobre esse casamento, sobre os seus filhos, meu Pai, sobre os seus negócios, meu Pai, sobre a vida espiritual, meu Pai, da tua igreja, meu Pai, Senhor. Cuida de cada um nessa noite, meu Pai, Senhor. Guarda, meu Deus, Senhor. Traz a blindagem espiritual sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Fala com eles no decorrer da semana. Lembra eles, meu Pai, Senhor. Desperta a vida de cada servo e serva do Senhor nessa noite, meu Pai. Que o teu nome venha a ser engrandecido, meu Pai, e louvacionado sobre a vida de cada um nessa noite, meu Pai, Senhor. É o que eu oro ao Senhor, te agradecendo, porque tu és fiel, Senhor. Muito obrigada, Senhor, meu Pai. Que a bênção do eterno Deus se manifeste em cada lar, em cada casa, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.